Guerra! O cavalo vermelho está solto. Em breve. Parte 2. Jamie Walden. 8 de outubro de 2024. O Senhor liberou o compartilhamento de mais de 7 anos de sonhos e visões. Você pode negar a realidade, mas não pode negar as consequências de negar a realidade. A guerra está à porta. Todo mundo sabe disso, exceto os americanos, em particular, os cristãos americanos. E bilhões como abelhas, serão eternamente separados de um Deus santo. A verdade é que nosso Deus é justo, e nosso Deus é santo, e nosso Deus é reto, e nosso Deus não será escarnecido, e nosso Deus não será ridicularizado. Todo mundo acompanhando? Okay, so I'm going to go through some dreams that the Lord's given me and also some words that the Lord's given me. Sonhos e Palavra, 24 de abril de 2018. Isto é um sonho. Deixe-me dar-lhe o contexto de quando eu estava tendo essas visões. Eu era carpinteiro. Eu estava cobrindo casas. Eu não tinha ministério. Não há pregação. Não há ensino. Não há plataforma. Não há nada. Eu nunca pensei em canais do YouTube porque acho eles muito nojentos e fúteis. Certo? Como se eu não tivesse noção de tudo isso. Não havia livro. Não havia nada. Sou eu, a Virgínia e as crianças que vivem na pobreza na parte superior de um bar, gratuitamente, porque estávamos sem dinheiro. E o Senhor está falando essas coisas. Então mantenha isso em contexto, pois você ouve coisas diferentes que o Senhor está dizendo. Havia coisas que ele estava falando, coisas que nem poderiam ter sido possíveis naquela época, mas que agora são um sonho. Eu estava em um centro de convenções atrás de um púlpito e da congregação de uma grande massa de pessoas e pessoas de todas as classes sociais estavam chegando, em todos os aspectos da vida que conheci. Foi uma coisa louca. Foi tão íntimo. Era tão detalhado. Eram amigos de infância. Eram amigos da escola primária. Eram pessoas de diferentes empregos com quem trabalhei. Eram pessoas que eu conhecia. Eram cristãos. Eram incrédulos. Eram pessoas do mundo todo. Nós morávamos ao redor do mundo. Eram meus amigos da Marinha. Era qualquer pessoa que eu já conheci. E eles foram inundados nesse auditório gigante enquanto eu estava neste pódio com dor e desespero e tristeza, e essa diversão e o mar me invadiram como loucos. E eu não sabia o que fazer. E quando todos entraram, eles não tinham certeza do porquê estavam ali. Eles estavam meio que murmurando e conversando um com o outro. E de repente tudo ficou quieto e o Espírito Santo disse, fale agora. E quando comecei a falar, uma tela ligou atrás de mim. Parecia a Segunda Guerra Mundial em cores, que você já assistiu, e todos esses especiais do History Channel. Era como a alta velocidade de cintilação de cada atrocidade de guerra que já aconteceu na história humana. Era preto e branco. Tem uma tela enorme atrás de mim só passando por todas essas imagens. O Senhor disse, agora fale. Eu disse que a guerra está chegando. A guerra está chegando. Deus está julgando os habitantes da terra. Deus está vindo para julgar os habitantes da terra. Essas atrocidades estão aqui para você agora. Eles estão aqui por você agora porque a igreja que afirma que Jesus Cristo falhou com você, eles não amam seu Deus. E agora a guerra está chegando à sua terra para julgar a face da terra por causa dos cristãos e por causa dos pastores. Enquanto eu dizia isso, as pessoas começaram a murmurar e a falar entre si. Então um pastor de uma mega igreja saiu correndo do meio da multidão e me tirou do púlpito. Ele disse, não deem ouvidos a ele. Não deem ouvidos a ele. A paz está chegando. A segurança está chegando. O reavivamento está chegando. Deus te ama. Ele é um falso mestre. Ele é um falso mestre. Não deem ouvidos a ele. Deus te ama. O reavivamento está chegando. A paz está chegando. Deus te ama. E então aquele cara foi derrubado e eu me levantei e disse, a guerra está aqui. A guerra chegou. E a guerra está aqui. E naquele momento, multidões começaram a cair com o rosto em terra e a se arrepender. E multidões começaram a ranger os dentes e queriam me despedaçar por dizer e ao mesmo tempo as imagens. E eu simplesmente comecei a chorar no pódio, a chorar no pódio. E as imagens continuavam piscando cada vala comum. A propósito, encontrei valas comuns. Já caminhei sobre valas comuns.
Eu vi como haver montanhas de corpos uns em cima dos outros, assim como quando eles destruíram Auschwitz-Birkenau e todos esses outros lugares. Eu vi com meus próprios olhos porque eu rastreei pelo cheiro nos subúrbios de Bagdá. Eu já vi isso. E era isso que eu estava vendo. E o Senhor disse, Jeremias 12. Jeremias 12. Jeremias 12. A propósito, enquanto passo por essas coisas, direi isso uma vez para contextualizar, quando o Senhor fala um verso para mim, não tenho a mínima ideia do que seja. Não tenho ideia do que contém. Pela fé eu vou. Tudo bem, Senhor. Se é isso que você disse, eu vou para lá. Não tenho a mínima ideia. Não é como se eu tivesse a Bíblia memorizada. Eu fico tipo, o que é Jeremias 12? O Senhor disse, Jeremias 12. Jeremias 12. Jeremias 12. Jeremias 12. Aqui está. Seus parentes, membros de sua própria família, até eles o traíram. Eles levantaram um alto clamor contra você. Não confie neles, ainda que falem bem de você. Aprendi isso da maneira mais difícil. Abandonarei minha casa, abandonarei minha herança. Entregarei aquele que amo nas mãos dos meus inimigos. Minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. Ela ruge para mim, por isso eu a odeio. Um salvo. Ele salvou. Eu a odeio. Odeio minha herança, meu povo, meus amados. Ela ruge para mim como um leão no meio do mato. Não se tornou a minha herança como uma ave de rapina malhada que outras aves de rapina cercam e atacar. Ide, reúne todos os animais selvagens e trazei-os para serem devorados. Muitos pastores destruirão minha vinha e pisotearão meu campo. Lembra do que eu estava gritando no meu sonho? É por causa dos pastores. É por causa da igreja. É por causa dos pastores. É por causa da igreja. E o Senhor diz isso agora. Jeremias 12, Jeremias 12, Jeremias 12. Ele diz, muitos pastores destruirão minha vinha e pisotearão meu campo. Eles transformarão meu campo agradável em um deserto desolado. Ela se tornará um deserto, seca e desolada diante de mim. Toda a terra será devastada porque não há ninguém que se importe. Sobre todas as alturas áridas do deserto, destruidores invadirão. Porque a espada do Senhor devorará de uma extremidade da terra à outra, e ninguém estará seguro. Eles semearão trigo, mas colherão espinhos. Eles se esgotarão, mas não ganharão nada. Eles levarão sobre si a vergonha da sua colheita, por causa da ira ardente do Senhor. 5 de agosto de 2018. Sucessão de 4 sonhos. Cada um deles, uma invasão chinesa. Cada um deles era chinês. Contexto: não havia nada nas notícias sobre a China. A China não era nada. A China não sabia de nada. Não havia o conceito de China. A China era uma entidade inexistente. Eles não tiveram nenhuma grande atuação na esfera pública naquela época. Então você tem que pensar no contexto. É por isso que estou lhe dando as datas em que isso aconteceu. Porque não havia absolutamente nada no radar sobre China, qualquer coisa. E cada um desses sonhos eram tropas chinesas invadindo todos os lugares ao mesmo tempo enquanto ninguém sabia de onde eles vieram. Você ouviu o que eu acabei de dizer que está acontecendo nos Estados Unidos agora? Não tinha contexto. Esses são apenas sonhos do Senhor. Primeiro sonho: invasão chinesa do Noroeste. Eu estava caminhando com Virginia e as crianças em pé, como se fosse um calçadão ao longo de um canal. No meu sonho, eu sabia que era Puget Sound no Noroeste, o que é interessante porque fica bem próximo da ilha de Vancouver. Então, ao longo dos anos, fiquei pensando, por que o Senhor me mostrou Puget Sound, aquela área do Noroeste ou algo assim? Ok. Então eu estava caminhando ao longo de um paredão, caminhando à noite com Virginia e as crianças. Há um paredão ali. Há uma coisa que eu realmente pensei em voar até lá para ver se eu poderia encontrar o ponto exato que vi no meu sonho porque é muito vívido. É tão real. E enquanto caminhávamos, vi um clarão de luz lá longe. E eu estou familiarizado com essas coisas. Eu sou um combatente de guerra, certo? Eu sei o que estou vendo. Eu sei os pesos.
Eu sei o que quer que seja. Eu pensei que era uma arma nuclear tática de baixo rendimento. Não é um de 2.000 libras. Isso não é algo do tipo. Eu sei exatamente o que estou vendo porque conheço o voo. Eu conheço o flash. Eu sei o que quer que seja. Eu conheço as ondas de choque e penso, meu Deus. E era em uma ilha muito distante no som. Tipo, muito distante. Tipo, algumas milhas lá fora. E eu vejo esse flash e ele faz boop, boop. E quando piscou, de repente houve cerca de 3 a 5 segundos em que toda essa massa sonora e todas essas pequenas ilhas e todas essas coisas eram visíveis. E lá estavam nossas armadas e nossas armadas e nossas armadas de embarcações de desembarque de assalto anfíbio abrindo caminho através do som. E todas essas famílias estavam no paredão e ninguém tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. E eles estavam apenas começando. Mais uma vez, lembre-se de que sou um fuzileiro naval. Eu sei como é fazer um ataque anfíbio e ter as rampas caindo na praia e então você toma a cabeça de praia. Os chineses estavam em todo lugar instantaneamente e ninguém sabia e todas as pessoas que estavam lá fora caminhando com suas famílias olhavam para essas embarcações com leve intriga, sem medo porque eles não tinham ideia do que deveriam temer. Não havia nenhuma condição preexistente para o que estava acontecendo. Eles achavam que era uma novidade ver centenas e centenas e centenas de embarcações de ataque anfíbios navegando pela água à noite no noroeste e então estava pronto. Eu me virei e eles já estavam por toda parte. Ninguém sabia que era preciso ter medo. Segundo sonho, invasão chinesa. Quando eu estava com Virgínia e as crianças, parecia um lugar como os Apalaches ou os Ozarks. Montanhas baixas e verdes. Montanhas baixas e verdes. Nível muito baixo. Não são montanhas rochosas. Era Ozarks ou Apalaches, mas não posso lhe dizer com certeza. Enquanto eu estava ali, novamente, eu vi todas essas torres de celular em um ponto alto que estão transmitindo e mantendo as comunicações ativas e eles vão. Todos eles foram atingidos instantaneamente. Não houve comunicação. E quando me viro, estou neste bairro suburbano cheio de classe média suburbana, classe média alta, americana clássica, subúrbio e eles estão olhando com leve curiosidade para essas torres de celular explodirem. Eles começam a sair de suas casas, sem medo, sem noção, sem razão para ter medo. Eles não tinham noção de que deveriam ter medo. E quando me viro e faço isso, vejo comboios de caminhões militares como que caminhões de 5 toneladas ou algo assim. E eles se dividiram em seções de 4 e entraram em cada bairro. É como se eu pudesse ver um panorama de todos os subúrbios da América, de toda a América. E eles invadiram todos os bairros suburbanos, 4 caminhões por bairro. Eles entraram e as rampas caíram na traseira dos caminhões e todas essas tropas chinesas saíram. Eu vi a camuflagem deles. É uma camuflagem das tropas chinesas que não existiam até alguns anos atrás. Eles ganharam uniformes novos. Eu não tinha noção disso. E eles saem e se amontoam e você quer saber o que todos os americanos suburbanos estavam fazendo? Eles estavam todos em seus pequenos aventais e cozinhando e fazendo o que quer que fosse. Todas as crianças estavam por todas as ruas como a um beco sem saída no subúrbio. E eles saem e dizem, ei, olhem, crianças, olhem, olhem, era uma novidade. Eles não tinham noção de que deveriam ter medo. Eles não tinham noção. Era uma novidade para eles. Não havia nada acontecendo na realidade dos Estados Unidos da América que pudesse fazê-los entender que tinham motivos para temer. Eles realmente começaram a caminhar para encontrar os rapazes e estenderam as mãos para cumprimentá-los porque eles achavam que era algum tipo de coisa sutil. E as tropas chinesas se espalharam e massacraram todos os seres vivos, ambulantes que eles pudessem encontrar. Cada homem, mulher e criança, genocídio sistemático, bairro por bairro por bairro. E eles estavam em todos os lugares ao mesmo tempo e ninguém sabia de onde eles vieram e não houve nenhuma comunicação para avisar ninguém que eles estavam aqui. Fim da segunda parte.